Estamos nos preparando para esse tema Enraizados, e o Espírito Santo tem algo a falar ao nosso coração. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, no primeiro capítulo. Capítulo 1 do livro dos Salmos. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Preste atenção no versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Amém? Coloca a mão no seu coração e diga comigo: Senhor, fala ao meu coração. Espírito Santo, traz a tua palavra para a minha vida, que eu receba, que eu cresça, que eu seja edificado na tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, amados. Vocês sabem que na Bíblia, nós somos comparados diversas vezes com árvores. Você sabia que a Bíblia, a palavra de Deus, nos compara diversas vezes a árvores? E nós estamos falando de raízes. Raízes se fala de árvores. E nós lemos na palavra de Deus uma comparação de um homem do bem, de um homem que procura andar no caminho de Deus, que não procura viver na roda dos escarnecedores, que não procura viver se aconselhando ou fazendo alianças com os ímpios, mas que tem o prazer na lei, na palavra de Deus. A pessoa como você que está aqui nesta noite. Essa palavra é para você, para mim, para você. Diga para o seu irmão: é para você, recebe, toma posse. Porque olha, o que mais se vê nesses dias, fala sério, né? A gente vinha de carro ali, passou em vários lugares. Não é só homens não, homens e mulheres. Nós passamos num tipo um bar ali, eu não sei o que é. Um monte de mulheres com as canecas desse tamanho, tomando, fumando, tomando cerveja, chopp. Nós vemos as pessoas, principalmente nessa época, não é, irmãos? Eles ficam ali naquela roda, como se a vida não tivesse mais nada, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E não pensam em nada, não pensam em consequências. E a palavra de Deus diz que você é feliz e eu sou feliz, nós somos felizes, porque bem-aventurados é feliz e sucesso em tudo que faz. Então você é feliz, você tem sucesso em tudo na sua vida, sabe por quê? Porque você decidiu não andar no conselho, não ir na onda, não aceitar os convites que aparecem nessa época, e aparecem, né? Para você ir em tal lugar, num bailinho, num negócio, numa reuniãozinha, que você sabe que não é um projeto de Deus, que não é um ambiente que Deus aprova. Então, parabéns, vamos aplaudir a todos nós que estamos aqui. Aplauda a si mesmo e diga: parabéns, parabéns Eurides, parabéns o seu nome aí, porque você escolheu certo.
não andar no conselho dos ímpios, não se assentar nos lugares onde as pessoas não estão nem aí para as coisas de Deus, não estão nem aí para as consequências dos seus atos, não estão nem aí se estão adulterando, se estão pecando, se estão se embriagando. Você escolheu não se assentar hoje na roda dos escarnecedores, mas você escolheu se assentar no templo de Deus, na presença de Deus, diante do Senhor, e isso é maravilhoso. E aí a Bíblia vai dando os resultados dessa escolha. Quem quer tomar posse? Ai, pastora, eu nem tinha percebido que isso era tão sério. Pois é muito sério. A decisão que você fez de estar aqui na casa de Deus hoje à noite, Deus encara com muita seriedade. E Ele está olhando a tua vida agora. E Ele está cumprindo na sua vida a palavra que Ele diz aí. Pois essa pessoa será como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Deus está dizendo que você vai estar sendo alimentado e saciado e suprido o tempo inteiro. A árvore plantada perto do ribeiro, perto do rio, perto do riacho, ela vai receber nutrientes nas suas raízes por todo o tempo. Ela não vai sofrer de nenhuma seca, de nenhuma ausência de nutrientes. E o Espírito Santo está dizendo, você que tem feito a escolha certa, que tem escolhido o caminho de Deus, que tem escolhido andar na presença de Deus, colocado a sua vida na presença de Deus, pode ter certeza absoluta que Deus está olhando para a sua vida e dizendo, você vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Você é essa árvore. O que isso quer dizer? Alimento, provisão, saciedade. Deus vai saciar a tua sede de tudo que você precisa. Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. E aí a palavra de Deus completa dizendo, essa pessoa que é como essa árvore plantada junto às correntes, aos ribeiros de água. E agora vem palavra profética de Deus para as nossas vidas. No devido tempo, você vai frutificar. No devido tempo, diga, o tempo chegou. Levante as duas mãos e diga, o tempo chegou. Esse é o tempo que eu vou frutificar, produzir, criar, gerar, ser bênção e ser abençoado. Quantos creem nisso? Digam glória a Deus. No devido tempo, dá o seu fruto. Que coisa linda, não é? Profetiza isso sobre a sua vida. Eu vou produzir, eu vou frutificar, eu vou crescer. Eu vou ser abençoado cada dia mais, abençoada. Hoje eu estive num lugar, Deus me abençoou. Vocês notaram que meu cabelo está bonito? Eu cheguei aqui com o cabelo, pastor, eu vim num carro que não tinha ar-condicionado. Não é o carro do Kennedy, não. Eu deixei o meu irmão ser abençoado, com a esposa, com a minha amiga Socorro, e vim no outro carro que não tinha ar-condicionado. Meu cabelo chegou igual uma palha de aço, assim, aquele vento, porque o calor, né? E eu tinha que deixar a janela aberta, o cabelo todo. Mas Deus é tão maravilhoso. Que eu estava lá, cheguei tarde, né? Eu vou dar uma ajeitada aqui, passar um pente e pronto, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que anda no caminho de Deus, a pessoa que teme ao Senhor, a pessoa que não se assenta à roda dos escarnecedores, a pessoa que escolhe Deus na sua vida, ela nem precisa ir atrás da bênção, porque a bênção te alcança onde você estiver. Diga, a bênção de Deus alcança a minha vida. E diga para duas pessoas, a bênção de Deus alcança a tua vida. De repente, aquele convite maravilhoso, sem eu dizer nada.
O Kennedy disse, a minha esposa, a Tatiana, eu nem sabia que ela mexia com isso. Ela tem um salão e ela falou para mim que ela quer que a senhora vá lá, porque ela quer fazer maquiagem na senhora. Eu disse, tudo bem, maquiagem é uma bênção, eu amo, eu uso maquiagem bastante, não tenho nenhum problema, mas o que eu estou precisando mais hoje é um cabelinho, que as mulheres sabem, né? O que é isso para a mulher? Por isso, deixa eu te falar uma coisa. Deus mandou uma pessoa lá para arrumar o meu cabelo. E de quebra, ainda arrumou o cabelo da minha cunhada. E eu vou dizer um negócio para vocês, viu? Que padrão. Que padrão. Se você ainda não foi naquele espaço da Tatiane Silva, por favor. Isso é investimento. Marido, investe na sua esposa. Porque o meu irmão, quando a minha cunhada chegou, os olhos dele esbugalharam assim. De tão mais linda que ela chegou. Então, a marido investe, porque vale a pena, viu? Olha, padrão do espaço ali da Tatiane, parabéns, eu parabenizei, orei por ela, agradeci, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não deixa nada a desejar nenhum centro estético no Brasil. Então, parabéns por esse capricho, por vocês terem aqui lugar de um nível tão elevado. E aí, olha aí, quando você serve a Deus, meu amado, minha amada, o Senhor te surpreende. O Senhor tem sempre algo inédito na sua vida. Sabe aquela hora que tu vai com teu carro desesperado ali olhando, meu Deus, e de repente a vaga do fiel. Quem já experimentou isso? No meio daquela lotação, a vaga do fiel, a vaga do dizimista, a vaga daquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, daquele que não escolheu o caminho dos ímpios. Olha, Deus sempre tem bênçãos, surpresas, bênçãos inéditas para a tua vida, na hora que você precisa. Você nem precisa ficar ansioso, correndo atrás, preocupado. E agora, Deus está cuidando de ti, Deus está cuidando da tua família, Deus está cuidando de tudo que você precisa. E é maravilhoso trabalhar, eu trabalho muito. Mas as maiores bênçãos que eu conquisto em Deus, embora eu trabalhe, incentive todo mundo a trabalhar, trabalhe, meu irmão. Porque Deus abençoa o trabalho e a obra das nossas mãos. Mas as grandes bênçãos que Deus nos concede é aquela que Ele promete, dizendo, aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Diga para o seu irmão, descansa em Deus. Não tenha ansiedade. Joga fora a preocupação, a agonia. Como é que eu vou pagar meus boletos? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou resolver aquilo? Como é que eu vou lidar com essa circunstância? Eu vou fazer um concurso e agora? Se acaba. Estude, trabalhe, seja esforçado, mas não confie na sua própria força. Não confie na sua própria competência. Você se esforça, mas quem te abençoa, quem faz diferença na tua vida é a presença e o poder de Deus, meu irmão. Tenha sempre isso na sua mente. Será como a árvore plantada junto à corrente de águas. E pode crer que isso é palavra de Deus para a tua vida. E que no devido tempo vai dar fruto. E tem mais, ó. Arruma a tua coluna aí, ajeita no banco. Porque essa promessa diz respeito à tua vida em todas as áreas, a tua saúde, o teu corpo, a tua mente. Sabe aquela pessoa que vive murcha? É dor para lá, é dor para cá. Às vezes, queridos, eu sinto dores também, mas eu não dou bola para elas. Eu não alimento as dores, porque eu creio na palavra de Deus que diz que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Quem crê nisso? Quem pode profetizar agora com fé? Diga, o Senhor Jesus já levou sobre Ele, na cruz do Calvário, todas as minhas dores e as minhas enfermidades. E agora a palavra de Deus vem no Salmo 1 e diz assim, no devido tempo dá o seu fruto,
e a sua folhagem não murcha. Está dizendo que aquele que teme o Senhor não depende da circunstância, não depende do clima, não depende da estação. Tá verão, vai secar. Aqui tem muito isso, né, pastor? No sertão nordestino. Lembra aquela vez que nós viemos naquela caravana e que nós passamos no sertão e vimos crianças tomando água em poças, bebendo água em poças de água que fica da chuva, no meio do barro. Eu acho que ali o Senhor colocou no coração do pastor Carlos: eu vou fazer uma igreja neste sertão, eu vou levar a bênção de Deus neste sertão. Porque a palavra de Deus diz que quando você vive para Deus, quando você coloca a sua vida na presença de Deus, quando você decide que você não quer estar junto aos ímpios, quando você decide que você não quer, o seu lugar não é na roda dos escarnecedores, quando você decide escolher Deus, quando você decide escolher o caminho de Deus, a presença de Deus, os valores de Deus, você pode ser criança, você pode ser adolescente, jovem, adulto, idoso, não importa. Você, quando toma a decisão de servir a Deus, você pode ter certeza que a palavra de Deus se cumpre na sua vida. As suas folhas não murcham. Isso quer dizer alguém que não depende se é inverno ou verão, que não depende se é frio ou calor, que não depende se tem chuva ou se o sol está causticante. As folhagens não murcham. Isso quer dizer, não importa as provações, não importam as lutas, não importa o calor das provações, o calor das lutas que você enfrenta, não importa as situações difíceis que você vive. Quando você confia em Deus, você sempre estará confiante, certo da sua vitória. E ela vem, e ela vem. E o Senhor Deus conclui isso dizendo que as folhagens não murcham. E eu quero que você fique de pé para receber essa palavra, esse decreto de Deus profético. A palavra de Deus sendo enviada sobre a sua igreja. Foi para isso que ela sobreviveu. Foi para isso que a Bíblia foi preservada. Foi para isso que Deus preservou a palavra. E ela enfrentou terremotos, ela enfrentou enchentes, ela enfrentou ser enterrada, ela enfrentou fogo. Tantas coisas fizeram para destruir a palavra de Deus. Mas ela chegou e ela está aqui para nos dizer que a sua folhagem não vai murchar. Profetiza, diga: a sua folhagem não murcha. Te levanta, porque você é planta viçosa, viva. Coloca a mão no ombro dessa pessoa que está perto de você. Ela foi colocada perto de você para você ser canal de bênçãos agora. Você é boca de Deus agora. A palavra de Deus diz que há poder na palavra do justo. Profetiza sobre essa vida e diga: recebe a vida de Deus, o viço. A palavra de Deus está sendo lançada. Você terá uma vida viçosa, abençoada, próspera em tudo. E o Senhor conclui dizendo assim: tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Levanta as suas mãos para os céus, isso é tremendo. Eu tomo posse dessa palavra todos os dias na minha vida. Coloca as suas mãos para o alto, creia no poder de Deus, creia no Espírito Santo. Ele está aqui segurando a tua mão agora, abençoando as tuas mãos, abençoando a tua vida. Não existe nada que você coloque as suas mãos que Deus não prospere. Às vezes nós é quem colhemos as mãos, nós é que temos mãos preguiçosas, inábeis, e não fazemos e não agimos, porque quando você coloca a mão, a Bíblia diz: tudo quanto você fizer, tudo quanto você fizer vai ter sucesso, vai ter prosperidade, vai ter prosperidade. Você será bem sucedido. Isso quer dizer, você terá sucesso, você terá sucesso. Você faz crochê?
Você vai ser o melhor crochetezeiro ou crochetezeira que existe. Você vai ser procurado na sua cidade pelo que você faz. Você mexe com cabelo, com unha. Você mexe com advocacia, com medicina. Seja o que for, levante as suas mãos. Artesanato, artesãos, vendedores ambulantes. Deus está dizendo para você, quando as suas raízes estão profundas, quando elas estão próximas de Deus, quando você vive na presença de Deus, tudo quanto você fizer, recebe. Levanta o seu rosto para Deus. Há um poder de Deus sendo derramado agora. Não é uma ação do homem. É uma ação sobrenatural de Deus. O justo vive da fé. O justo vive da fé. Que a sua fé entre em campo agora. Deus está resgatando a sua vida em todas as áreas. Pastora, eu tenho sofrido tanto com um filho, uma filha, preocupação, porque se desviou do caminho de Deus ou não quer saber de Deus. A Bíblia diz, tudo quanto você fizer será bem sucedido. Você terá sucesso e bênção. Toma posse para isso na vida dos teus filhos. Começa a profetizar sobre eles agora. Aonde eles estiverem, eles pertencem a Deus. Eles são de Deus. Profetiza sobre a tua casa e a tua família. Oh, aleluia! O Senhor está enviando uma bênção sobrenatural sobre esta igreja, sobre o seu povo nesta noite. Aleluia! Podeis sentar um pouquinho. Sabe, queridos, a Bíblia nos compara com cedros do Líbano. A Bíblia nos compara com a palmeira. O justo florescerá como a palmeira. Crescerá como os cedros do Líbano. A Bíblia nos chama de carvalhos de justiça. A Bíblia nos chama de tantos, de figueira. Deus nos compara com a figueira. Então preste atenção. Existe uma comparação que Deus faz conosco que é tremenda. Eu gosto muito de procurar, pesquisar, e nós estamos num seminário. Eu quero mencionar para vocês algumas árvores, algumas plantas, para você pensar nesta noite. Em que classe você está? Existe uma planta que ela se chama gerânio. Quem já ouviu falar? Ninguém ouviu falar de gerânio? Quem já ouviu falar de gerânio? Não é uma planta muito comum aqui na região, ela é uma planta mais do sul e sudeste, mas é uma planta belíssima. Ela é uma planta belíssima. Ela nasce de várias cores. Ela nasce de várias cores. Ela é uma planta que alegra qualquer ambiente. Ela é uma planta que quando ela está lá presente na casa, só de olhar para aquela planta a pessoa já fica feliz. Porque ela é uma planta colorida. Ela é uma planta perfumada. Sabe, meus irmãos? Quem gostaria de ser comparado com um gerânio? Levante a mão. Pois é. Mas tem um detalhe do gerânio. Tem muita gente na igreja que é como um gerânio. Chega na igreja, né, pastor, alegre, e é festivo, e fala, e cumprimenta, é simpático, é muito legal, isso é bom, a gente fazer isso e ser assim. Mas tem um detalhe sobre o gerânio, que a gente tem que parar para pensar. Se você pesquisar sobre o gerânio no YouTube, ou em qualquer site de buscas, você vai descobrir algumas características do gerânio, e uma delas, o gerânio pendente, que é chamado o nome original, ele não gosta de ser regado. Ele não aceita bem a rega. Ou seja, ele não é muito chegado em água. Agora eu vou perguntar, quem quer ser comparado com o gerânio? Ninguém mais. Mas infelizmente, amados, tem muitas pessoas dentro da casa de Deus, como nós estamos falando sobre enraizados, sobre raízes fortes. Tem muitas pessoas no reino de Deus que vêm para a igreja e são como gerânios. São lindos de ver, maravilhosos, sentam no banco, até enfeitam a igreja. Mas Deus não te chamou para enfeitar a igreja.
Deus te chamou para ser igreja. Deus te chamou para fazer diferença. Deus te chamou para ser parte do corpo dele. Não apenas um acessório que a gente pendura aqui e chega em casa e tira, descarta. Mas parte do corpo. Ninguém tira a orelha, ninguém tira o nariz. A gente tira anel, a gente tira. Fala para o seu irmão, você não é acessório da igreja. Você não é acessório do corpo. Diga, você precisa ser corpo. Você precisa estar enraizado. E o gerânio não gosta de água. O que significa isso? A palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 5, que o Senhor Jesus está lavando a sua noiva, que somos nós, a igreja, pela lavagem de água, pela palavra. Capítulo 5, versículos 24 e 25. Diga a palavra de Deus. Diga comigo, a palavra de Deus. Ela nos lava. Ela nos limpa. Mas tem muito crente, não é o seu caso, mas tem muito crente que vive enfeitando a igreja e nunca leu a palavra de Deus, nunca tirou um tempo, não separa um tempo de devocional, só escuta aquele trechinho que o pastor prega e acha que já está bom. Não quer rega. Não quer rega. O gerânio só aceita ser regado uma vez por semana. Olhe para o seu irmão e diga, uma vez só na semana. Será que você não é um gerânio que só vem receber uma vez no domingo ou uma vez no dia da corrente da libertação, uma vez por semana? Coloca a mão no seu coração e diga, Deus, eu não quero ser gerânio. Eu não quero ser um gerânio na tua casa, que só enfeita, mas não quer saber da água, da palavra, do conhecimento. Não se importa de fazer um ITQ, de frequentar a escola bíblica, de ler a Bíblia, de se aprofundar. Deus está dizendo que as raízes nossas precisam ser aprofundadas. Você precisa ter raízes fortes. E a raiz forte de um membro da igreja, de um membro do corpo de Cristo, ela existe, ela é fortalecida pela palavra, pelo conhecimento de Deus. Então, meu irmão, o convite de Deus é se aprofunde. Procure se envolver e se realmente se deixar ser envolvido pelo reino de Deus. Produza na igreja. Não seja o crente enfeite, o crente acessório, que só usa uma vez ou outra, que só vai o dia que quer. Mas nós precisamos ter firmeza, enraizados. Folhagens que não murcham. A palavra hoje não gostei. Aí já não vai na igreja. O irmão me olhou torto. Já não vai na igreja. Não repararam que eu arrumei a igreja, não me elogiaram. Não vou mais na igreja. A sua folhagem não pode murchar sob nenhuma circunstância. Você precisa ter firmeza no seu coração, enraizado em Cristo. Que nada pode abalar e te arrancar do solo de Deus. Então, quem quer ser gerânio? Diga para o seu irmão, não seja gerânio. Você precisa de água, muita palavra, muito conhecimento. Tem outra planta que chama-se begônia. Alguém já ouviu falar ou conhece begônia? É uma planta que dá em cachos de flores a begônia. Flores lindas, que são coloridas, às vezes no centro dela, mais escuro, degradê. É lindo demais a begônia. Se tivesse aqui um data show montado, eu ia mostrar para vocês. A begônia é linda, é maravilhosa, ela é uma flor cheirosa, é uma flor que também é delicada, é uma flor. Agora é o contrário do gerânio. Nem vou perguntar se alguém quer ser a begônia, porque está todo mundo ressabiado agora. Fala sério. Fala sério, você não está ressabiado? Se eu perguntar eu não caio mais nessa não, vou ficar aqui com a minha mão colada. Mas escute bem, ao contrário do gerânio, que só aceita a rega uma vez,
A begônia, meu pastor, é aquela planta que tem que ser molhada o tempo todo. Que tem que ser regada. Ela dá de todas as cores. Lá. Begônia rosa, begônia amarela, begônia laranja. E aí a gente está pregando aqui, o pessoal já está no YouTube. No YouTube não, no Google aí procurando, que hoje em dia é assim, né? Mas tudo que eu estou falando aqui você vai achar. Tem uma coisa, peculiaridade sobre a begônia. Ela tem que ser regada o tempo todo, porque se não estiver sendo regada toda hora, um pouquinho a cada momento, ela murcha e morre. É aquele crente que tem que ser, como diz, a minha avó dizia, tem que ser chalerado, tem que ficar dentro da igreja sendo como se fosse um cliente. Tá tudo bem? Você está bem? Você está confortável? Olha, eu vou fazer uma oração por você, vou te visitar. Se não fizer, não estiver tratando aquela pessoa com todo, tá? Para tudo. Chegou a pessoa que não tem firmeza espiritual, ela é como uma begônia. Que se você não tiver o tempo todo zelando e cuidando e se importando e falando e dizendo coisas que ela quer ouvir e agradando aquela pessoa. Igreja não é loja, não é comércio, não é shopping, onde você vai para ser tratado como cliente. Que você entra na loja, se o vendedor está lá e não vier falar contigo, tu já sai da loja e tu não entra mais nessa loja. O reino de Deus, a Bíblia diz que nós somos não clientes, mas nós precisamos vir para a igreja para sermos o que a Bíblia diz, que nós devemos ser cooperadores. Cooperadores. Diga comigo, cooperadores. O Filho do Homem não veio para ser servido. Diz lá em Marcos, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir, para servir. Nós precisamos ter isso no nosso coração. O cristão enraizado é o cristão que já amadureceu, já saiu dessa fase da begônia, que tem que estar sendo toda hora amaciado, regadinho, senão já fica chateadinho e sai. O cristão maduro e enraizado é aquele que já descobriu que mais do que receber, melhor coisa é dar. O cristão maduro é aquele que descobriu e já percebeu e já entendeu que Deus não me chamou para ser servida, mas Deus me chama todo dia para servir, porque o exemplo do Senhor Jesus é esta. Ele sendo Deus, diz lá em Filipenses, ele não desejou ou usurpou ser igual a Deus, e ele é Deus, mas a Bíblia diz que ele se humilhou e se tornou servo. Servo. Quem não vive para servir, não serve para viver no reino de Deus. Sirva. Fala para 4 pessoas, sirva. Honre as pessoas. Se importe com as pessoas. Não seja egocêntrico. Não pense só no seu bem-estar. Esse é o espírito da igreja enraizada. Quem toma posse, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Eu quero falar. Sabe como, eu esqueci de dizer uma coisa. Sabe qual é o apelido da begônia? Lá no sul, no sudeste? Muitas cidades não conhecem pelo nome begônia. Talvez até aqui alguém não conhece pelo nome begônia. De tão enjoadinha que ela é, de tão chatinha que ela é, de tão frágilzinha que ela é, de tão delicadinha que ela não aguenta nada. Ninguém pode tocar na begônia. Quem está entendendo? Se tocar na begônia, ela já murcha. Se não estiver regando ela murcha. Ela é tão frágil que qualquer coisa ela murcha. Então o apelido dela é azedinha do brejo. Olha para o seu irmão, para a sua irmã que está ao seu lado. Só olha, não diz nada que dá encrenca. Dá encrenca. Deixa o Espírito Santo falar.
Será que nós, não, às vezes, não somos essa azedinha do brejo, esse azedinho do brejo? Qualquer coisa que a gente não goste, nós não podemos ser assim. Vamos ter o coração para servir. Deus espera isso da igreja hoje mais do que nunca. Nós vivemos num mundo egoísta, num mundo que a Bíblia diz, nos últimos dias, as pessoas serão amantes de si mesmas. Nós vivemos num mundo em que as pessoas amam a si mesmas, estão mais preocupadas com o seu conforto, com o seu bem-estar, com a sua comodidade. Surpreenda as pessoas, sendo a pessoa que serve, sendo a pessoa que renuncia, sendo a pessoa que olha o outro com um olhar de atenção, de carinho, de preocupação, de ajuda, de procurar o bem-estar. Esse é o propósito da igreja existir, membros uns dos outros. Diga para a pessoa do seu lado, eu sou membro do mesmo corpo que você é. Se eu quero que você cresça, se eu quero crescer, eu preciso fazer com que você cresça também. Senão o corpo vai ser minguado. Se um bracinho não cresce, você fica cotó, não é não? O corpo tem que crescer todo. Então diga para o seu irmão, eu quero que você cresça. Eu quero fazer o que puder para abençoar a sua vida. Para que você se desenvolva, que você cresça. Porque, diga comigo, quando você cresce, eu cresço. Segura na mão do teu irmão e diga, porque nós somos um corpo só. E eu quero ver quem é obediente agora. Porque tem gente que tem dificuldade de obedecer uma coisa tão simples que é essa que eu vou pedir agora. Quanto mais se Deus disser, como ele disse para Jonas, pega um barco e vai para Nínive. Aí que não obedece mesmo, né? Mas eu sei que aqui é uma igreja obediente, então eu vou pedir um favor especial para você. Que vocês saiam de lá de trás e venham ocupar os lugares aqui à frente, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês agora, em nome de Jesus. O Espírito Santo preparou esse final e este momento para a sua igreja. Ocupe as cadeiras aqui na frente. Comece a se movimentar, você que está lá atrás, em obediência à palavra de Deus. E vá ocupando essas cadeiras vazias. Vá facilitando, você que está na ponta, senta no centro para deixar a ponta para quem vai chegando. Vamos criar um ambiente só aqui. Não quero ninguém espalhado agora, porque nós vamos ministrar o que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Então você vai receber só esse momento. Eu deixei você sentado lá atrás até agora, tudo bem, mas agora, neste momento, eu estou pedindo. Saia do seu lugar, ande um pouco para frente. Tem cadeiras aqui na frente, tem cadeiras aqui no meio. Aquela fileira lá ainda pode vir, vem mais para frente. Eu estou pedindo, é um apelo do Espírito Santo para você agora. Te movimenta. Ocupem as cadeiras vazias. Olha, tem muita cadeira vazia. Aqui na frente tem muita cadeira. Eu não vou fazer você pagar nenhum mico. Não fique com medo. Eu não gosto de sentar na frente, porque o pastor chama logo quem está na frente. Não se preocupe. Olha, tem pessoas que ainda estão se movimentando e tem gente que não saiu do lugar ainda. Não seja difícil para obedecer. Não seja tardio para aceitar um convite, para receber uma orientação, porque isso também faz parte da vida cristã, amados. A última árvore que nós vamos falar agora. A última palavra que o Espírito Santo, a última árvore que o Espírito Santo nos convida nesta hora. E que ele nos compara. Está em João no capítulo 15, e nós estamos encerrando com esta palavra. Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta.
que coisa séria. Se você é um ramo que está em Cristo e não frutifica, ele corta. Mas se você é um ramo que dá fruto, ele limpa, ele abençoa para que dê mais fruto ainda. E aí ele encerra, é Jesus que está falando isso. Recebe essa palavra no seu coração. E ele diz, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dado. Diga, eu estou limpo. Eu estou limpa, diga, eu estou limpo ou limpa pela palavra de Deus que está sendo derramada sobre a minha vida nesta noite. Deixe essa palavra te limpar e te purificar, alcançar o teu coração. E olha que coisa linda, que coisa linda. A palavra de Deus nos diz, eu sou a videira, versículo 5, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estudei um pouco sobre a videira. Eu descobri algumas coisas bem práticas. Vem cá, Yara. Vem você que está perto da Yara, vem as duas aqui. Pode subir aqui no altar. O que Jesus, a gente lê a palavra de Deus, a Bíblia diz que a gente tem que meditar, não é só ler. Meditar é parar tudo. Se Deus está dizendo aqui que ele é a videira e eu o ramo, eu vou pesquisar. Por que ele comparou videira, ramo? Então veja bem. Não é seu nome? Noélia, você é linda. Yara, belíssima. Preciosas. Sabe o que eu aprendi sobre a videira? Que ela nunca cresce só. Você nunca vai procurar um vinhedo e só achar uma árvore. Ela não cresce só. Fica aqui em frente. Fica de frente para ela. Videiras não são plantadas sozinhas. Elas são plantadas, programadas. E uma do lado da outra. Às vezes, a distância de 1,5 metros a 2. A semente é plantada aqui, 1 metro depois, 1 metro depois. Fileiradas. Fileira, vocês estão entendendo aqui? Fileira. Mas elas não são plantadas só de um lado. Só essa fileira. Todo vinhedo, todo parreiral, as videiras são plantadas de frente uma para a outra. De frente uma para a outra, 2, mais fileiras. Todo parreiral é assim. Meu marido é gaúcho. E nós já estivemos em parreirais, andando pelas fileiras. A minha sogra, a dona Helena, tinha um parreiral saindo da cozinha dela até o fundo do quintal. A gente andava e eram dos 2 lados, e era uma do lado do outro. Sabe quando Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Porque tem algo sobre os ramos que eu e você precisamos aprender. Diga, eu sou ramo. Eu sou ramo de videira. Declara, eu sou ramo de videira. Nós estamos falando de cristãos enraizados. Eu sou um ramo de videira. Eu vou perguntar uma coisa para você. Ramo é videira? Pergunta da pessoa, sei lá, peraí, vamos pensar junto aqui. Pergunta aí, conversa. Você acha que ramo é videira? Hã? Diga. Responda. Pastora, eu fiquei agora, deu aqui um negócio, um chute aqui. Não sei responder. Então preste atenção. Ramo é videira quando ele está na videira. Quando ele está no tronco. Quando ele está ali, na raiz, ele é videira. Então quando Jesus diz, eu sou a videira e vocês são os ramos, aí ele declara, se vocês estiverem em mim.
Ou seja, se você vive conectado em Deus, se você vive ligado em Deus, se você entregou sua vida para Deus, se você vive vivendo os propósitos de Deus, então diga, eu sou ramo e eu sou videira. Agora preste atenção no que o Espírito Santo quer falar conosco. E é por isso que eu pedi gentilmente para que todos viessem mais para frente. Fiquem de pé nos seus lugares. Nós temos 4 fileiras. Vocês daqui daquela fileira e dessa vão virar para cá, assim. E vocês dessas fileiras vão com a Noélia virar para cá. Todos. E eu quero que você vá andando até chegar próximo como elas estão. Se movimente do seu lugar e se aproxime de quem está na sua frente. Dê uma distância aí, tá bom? Ó, não, andou muito, ajeita aí. O pessoal que sabe organizar, ajeita essas videiras aí. O que Deus está vendo nesta noite, na noite da conferência Enraizados, na igreja quadrangular de Morada Nova, grave bem isso, quando Deus está olhando para nós nesta noite, Ele está contemplando isso aí, meus irmãos, um parreiral, um vinhedo, Ele está contemplando cada um de nós como um vinhedo, e o Espírito Santo está vindo sobre nós para ministrar, ensinar, falar ao nosso coração. Recebe a palavra. Se você estudar sobre a videira, você vai descobrir: videiras não crescem para cima. Levanta suas 2 mãos e diga comigo: videiras não crescem para cima. Elas não crescem para si mesmas. Elas não crescem para elas crescerem. Por isso elas são plantadas perto de outras videiras. Elas crescem para quem está na frente delas. Elas crescem, os ramos crescem para frente até se encostarem. Até se encostarem, até se encostarem. Vai encostando, não quero nenhuma videira agora, nenhuma videira solta, nenhuma videira ali, videira solta. Ramo solto não é videira, ramo solto é só um galho, que não serve para nada, a não ser para ir para o fogo. Mas a videira que está conectada, que está unida, que está ligada, que está formando o corpo, que está formando o parreiral de Deus, a vinhedo de Deus, essa é a videira de Deus. Fique um pouco assim, sustente um a mão do outro, segura a mão para não cansar, apoia o seu irmão, e eu quero que o Espírito Santo nos fale agora. Deixa o Espírito Santo falar. Queridos, a videira não é como a jabuticabeira, que o fruto nasce no tronco. O fruto não nasce em Jesus. Ele disse: eu sou a videira, o tronco. Diga: o fruto não nasce no tronco. O fruto nasce nos ramos. Sabe de uma coisa? Quem já viu um cacho de uva poderoso? Os cachos de uva, eles são grandes, pesados. E os galhos da videira são frágeis, Yara. Os galhos da videira são fracos. Eles jamais aguentariam um cacho de uva. Eles iriam sucumbir. Mas na união da videira, quando ela emenda com a outra videira, olha bem aqui para frente agora, olha de lado aqui, para frente. O fruto vai nascer aqui, ó, na junção das videiras, na junção das videiras. Quando as videiras se unem, o fruto nasce, o fruto acontece. Deus está chamando a sua igreja para uma vida de unidade, para nós entendermos que sozinhos nós não podemos produzir. Que nós não podemos produzir. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos estar conectados e unidos e ligados. Quando nós falamos de pessoas enraizadas, não é pessoas que crescem só para si. Não é uma igreja egoísta que só quer o seu próprio crescimento, mas é uma igreja que acolhe, uma igreja que abriga, uma igreja que abraça, uma igreja que une, uma igreja que agrega. E nessa junção há crescimento, há fruto. Sabe, queridos, se vocês pesquisarem sobre a videira, vocês vão encontrar. Existem na biomedicina
Na botânica, que é o ramo da medicina, da biomedicina, que cuida das plantas, existe prova de que existem 160 pragas. 160 pragas catalogadas cientificamente, cuja finalidade dessas 160 pragas é uma só: atacar a videira, atacar os ramos. Ela não ataca o tronco, ela ataca os ramos. A palavra de Deus diz que não importa se 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Não importa se o diabo todos os dias projeta 1001 maneiras de te atingir, de te destruir, de te deixar improdutivo e fracassado. Se você estiver ligado, se você estiver conectado uns aos outros e todos nós em Cristo, nenhuma das 160 pragas, está escrito isso lá. Elas tentam, elas existem para isso, mas nenhuma delas é capaz de destruir ou impedir a videira de frutificar. Porque quando elas estão juntas, elas produzem uma seiva. Elas produzem uma seiva que o tronco manda para os galhos e que aniquilam qualquer invasão. Aí sabe, queridos, do meio de todas essas que não conseguem destruir, tem uma chamada pérola da terra. Uma praga individual chamada pérola da terra. Como é o nome? Só o nome que é bonito. Porque o nome pérola da terra é porque ele entra na raiz. Ele não ataca os galhos, ele ataca a raiz. E quando a pérola da terra consegue atacar a raiz, é aquela hora que você pega aquela uva linda, maravilhosa, que você fica com água na boca, mas quando você bota na boca é azeda. Tem muitos cristãos com a raiz adoecida, com a raiz atacada, que estão aparentemente frutificando, mas frutos azedos, ácidos, que não dão prazer para ninguém ser alimentado. Jesus nos chamou para sermos a videira doce, abençoada, que as pessoas têm prazer da nossa companhia, da nossa vida, porque nós destilamos o açúcar, o néctar de Deus e do Espírito Santo, irmãos. Eu já fui atacada muitas vezes. O diabo tentou atacar as minhas raízes com as perdas, com o luto, com as enfermidades, com o câncer. E agora, ultimamente, com a enfermidade do meu esposo, com tantas coisas, tantas pragas, tantas coisas. Mas o Espírito Santo nos blinda. Recebe essa blindagem aí. Vai abençoando o teu irmão que está na tua frente, a tua irmã. Vai abençoando. Aquele que ficou por último, que está antes dele, vira e abençoa também. Nós somos um corpo. Nós somos um só corpo. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos fortalecer as nossas raízes. Se o Senhor Deus está olhando a raiz de alguém nesta noite e ela está enfraquecida pelas decepções, pelas frustrações, pelos escândalos, pelas negações, pelas coisas ruins que já viram acontecer até mesmo às vezes na igreja, na vida de outros crentes, não deixe que isso estrague a tua seiva. Não deixe que isso te torne um crente azedo, amargo, que não dá prazer para Deus e para as pessoas. Deus nos chama para produzir frutos, para alimentar outras pessoas, para alegrar a vida de outras pessoas. Deus chama a igreja para a missão de ganhar almas, de atrair pessoas. Que a igreja de Morada Nova, Pastor Carlos está ali, podem descer, obrigada. Noélia e Yara, obrigada. Fiquem juntos lá com eles, formando esse parreiral. Se Deus está nos chamando nesta noite,
Nessa conferência Enraizados, Deus está falando profundamente no nosso coração. Fica firme, diga para as pessoas perto de você, fica firme. Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Profetiza, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Vai falando para as pessoas, vai passando essa seiva. Diga aos anjos, Deus vai dar ordens ao teu respeito, e eles vão te guardar e vão te proteger. Que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a tua família, o teu casamento, os teus filhos. Que a bênção de Deus alcance a tua geração e a tua descendência. Que você tenha a bênção de ver os teus filhos servindo a Deus. Que você tenha a bênção geracional e a unção da continuidade na sua vida. Que o Senhor te prospere por todos os lados. Que a bênção de Deus te alcance. Que a cura seja derramada sobre você agora. Aleluia, Senhor. Até 1000 gerações. Vocês cantam melhor do que eu. Cante. E os filhos dos teus filhos, aleluia, se derrame até 1000. Profetize. Da família, é assim que Deus quer a sua igreja unida, avançando, vencendo, unida na presença de Deus. Que nós sejamos uma igreja unida, de frutos doces. Que as pessoas que entrarem aqui nessa igreja sintam a alegria, sintam a doçura, sintam o acolhimento, sintam a graça de Deus presente. Que sejamos uma igreja de servos, que desejemos servir aos outros e não ser servidos. E os filhos, e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações da família. Teus filhos, teus filhos, teus filhos da presença te acompanhem. Minha boca e profetizo em nome de Jesus. Recebe a poder profético neste lugar, a unção de Deus derramada. É contigo, é por ti, é contigo. Aleluia. Olha para frente agora. Te abraça assim. Fala com Deus. O que o Espírito Santo ministrou no teu coração? O que foi que a doce voz do Espírito Santo falou? Eu sei o que ele falou comigo. Ele falou com você também? Então te abraça e ministra sobre a tua própria vida agora. Diga: Pai, eu quero ser assim. Eu quero melhorar a minha vida como corpo. Eu quero participar mais. Eu não quero ser um galho jogado lá separado. Eu não quero ser um acessório. Eu quero fazer parte do teu corpo. Eu quero estar ligada no tronco. Eu quero estar recebendo essa seiva, essa blindagem, essa vida, essa força. Que as minhas raízes realmente floresçam na tua presença. Comece a agradecer. Passe 1 minuto de gratidão agora. Agradeça a Deus por estar aqui. Agradeça a Deus pela vida. Agradeça a Deus pela tua família. Agradeça a Deus pelo que tu tens e por aquilo que tu ainda queres ter. Agradeça a Deus até pelo que você não tem. Agradeça a Deus, seja grato agora.
Aleluia, Jesus. Eu quero encerrar essa ministração cantando uma música que insistentemente faz parte dos meus dias. Uma música que exalta a grandeza de Deus e a bondade dele. E eu provo essa bondade a cada momento. Eu sei que você prova também. Te amo, Deus. Diga, eu te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Diga isso para ele. Desde quando eu me levanto até eu me deitar. Diga, cantarei a bondade da bondade de Deus. Levante as mãos e o rosto para o céu e declare bem alto para ele. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Comece de novo. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Diga para ele. Desde quando eu me levanto, desde que eu me levanto até eu me deitar. Levante as vozes e declare, cante da bondade de Deus. Solta a tua voz e diz para ele: és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cante todos os dias a bondade de Deus. Levante as mãos e recebe. A tua bondade e a tua misericórdia. O salmista sabia o que é isso. Davi experimentou isso. E ele abriu a boca para dizer uma das frases mais lindas: a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mas ele forma uma aliança que eu quero formar em você também agora. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que Deus abençoe cristãos enraizados. Pastor Carlos.